Bem, amigos, muito boa tarde, com muito sol. Hoje retomo as minhas falas mais didáticas sobre a área farmacêutica e da farmacologia. E agora eu estou percebendo, por acaso, que eu estou vestindo uma camisa do Brasil. Quem é mais coroa do que eu vai lembrar. Aqui tem o símbolo da CBD, que era a Confederação Brasileira de Esportes, hoje CBF, né? E aí me ocorreu uma coisa, que a gente hoje precisa vestir a camisa do Brasil. A camisa do Brasil não deve ser usada apenas para expressar um sentimento esportivo, né? Nós precisamos usar, vestir, fazer, nos empenhar pela camisa do Brasil em todos os sentidos. Muito bem, então o meu tema hoje didático, vai ter um nome que é um nome equivocado, mas é um nome que foi muito empregado, tem sido ainda, que é pílula. Pílula. P-I-R-U-L-A. Pílula. Muito bem. Vou falar de formas farmacêuticas. Existem vários tipos de formas farmacêuticas. Formas farmacêuticas, o que é? Formas farmacêuticas é o modo físico como um produto farmacêutico se apresenta para ser administrado ao paciente. Então, das formas sólidas, o mais conhecido é o comprimido, que sempre foi chamado, especialmente quando se visita as farmácias, por muita gente culta ou não culta, que se refere, você tem aí uma pílula? Ninguém tem uma pílula. As pessoas podem ter uma pílula, né? Mas mesmo assim, a pílula é um nome popular, mas é correto, mas não é pílula. Muito bem, então vamos começar um pouquinho e você mais breve em cada uma das formas, porque são muitas. E vou apenas me referir às principais. Das formas sólidas, o comprimido é o mais conhecido. Comprimido todo mundo sabe, é aquela massinha redondinha, e pode ter outras formas, parece farinha comprimida, né? E esta é a forma comprimido, que é como é administrada ao organismo, né? Podemos ter comprimidos com sulco, que é aquele traço no meio, né? Como se fosse um diâmetro para um comprimido que seja sulcado. Então, mas os comprimidos podem ter várias cores, né? Porque podem ter corante, o comprimido é amarelo, muitas vezes a cor é diferente na linha de produção, até para não haver confusão nos estoques e alguém poder misturar produtos diferentes. Bem, esse é o comprimido, que também tem outras variantes, como vocês podem ter visto. Muitos comprimidos têm parece uma camadinha brilhante que é para proteger do um eventual sabor amargo,
que é para demorar mais para dissolver no estômago, porque é o seguinte, um produto farmacêutico sólido, ele só passa a ter ação quando ele se dissolve e é absorvido e cai na circulação. Aí ele vai se espalhar por todo o organismo através das nossos vasos sanguíneos. E eles, diferentemente de cada um, podem ter mais atividades em centros nervosos, podem ser centros responsáveis pela dor, então será um analgésico, outros poderão ser produtos que não são absorvidos e é aquele que muda a acidez do estômago, mas em linhas gerais é isso, eu não vou me aprofundar muito. E existem comprimidos que essa películazinha vai ser um comprimido de ação prolongada. Então, imagine um comprimido que eu tome, que o médico me prescreva para 3 vezes ao dia. Se ele é de ação prolongada, eu não preciso tomar 3 vezes por dia. Talvez eu possa tomar um comprimido apenas e ele passa o tempo todo lá no nosso estômago, se dissolvendo aos poucos e caindo na circulação nas doses necessárias. Muito bem, essas são algumas das formas sólidas, né? Outras formas são líquidos, são soluções, né? Soluções é o jeito mais técnico de falar de líquidos. Então, podem ser os xaropes, podem ser as soluções orais, que é como se fosse uma aguinha, e o xarope já é mais viscoso, mais denso, ele tem muito açúcar, muitos diabéticos não podem tomar um xarope, porque a quantidade de açúcar não é recomendável. Outros xaropes que tem no mercado, eles são adoçados diferentemente, podendo ser indicados para diabéticos e assim por diante. Então nós temos soluções em frascos maiores, que são também xaropes, e temos também soluções oftálmicas, que são aquelas que líquidozinho que é pingado, gotejado no olho. O gotejamento no olho, em geral, se prescreve uma gota só, porque 2 gotas não cabem no olho aberto, certo? E a grande maioria, quando é prescrito 2 gotas, só numa piscadinha a gente vai ver que uma quantidade grande sai pelos cantos do olho. Muito bem. Os líquidos podem ter também suspensões. O que é uma suspensão? É quando é misturado um líquido com algo sólido, né, que não se dissolve com facilidade. Então, por isso que a gente tem aquela recomendação, agite antes de usar. Então, a gente agita com certo vigor para dissolver bem naquele momento, pinga ou usa alguma coisa que também poderia ser suspensão por via oral, mas logo depois a gente pingar ou pôr uma colherinha, ele volta ao aspecto separado, líquido e sólido. Muito bem. Então a gente falou das soluções oftálmicas. Por que às vezes a gente reclama de um colíriozinho que vai ser injetado?
E a gente grita, ai, me arde. Não deve arder. Por quê? Veja bem, por que arde? Porque quando é preparado na fábrica, ele tem que ser produzido de modo que a acidez ou a menor ou maior acidez seja igual ao índice de acidez do olho, do lugar onde vai ser injetado, para não perturbar a visão, né? E dar uma ardência muito forte, tem que ser igual. Então, há estudos prévios, os ensaios clínicos também detectam essas coisas e na produção os técnicos vão pôr aquilo que seja igualzinho ao olho, como se fosse uma lágrima normal. Muito bem. Isso eu estou falando, então, das soluções, né, dos produtos farmacêuticos líquidos. Agora, vamos falar de outros líquidos que são os chamados injetáveis. De um modo geral, um produto injetável, eles são chamados como produtos parenterais. Enquanto o comprimido que cai no estômago tem que ser dissolvido, os sucos gástricos atuam sobre ele, ele é absorvido. E no caso dos injetáveis parenterais, né, não, porque, claro, ele tem que ser absorvido, mas ele quando você pega um injetável por via intramuscular, ele vai direto, penetra pela musculatura, se espalha, vai para a circulação e pronto, tá certo? E outros são endovenosos, né? O endovenoso, todo mundo sabe, vai lá no laboratório, vai na farmácia, etc. Então é injetado na veia do paciente e cai direto na circulação. Então, o tempo de fazer efeito é muito rápido, porque cai na hora, né? Por isso, tudo isso, o desenvolvimento da substância, do IFA dos medicamentos, né, descobre nas pesquisas clínicas e a produção depois de as pesquisas aprovarem a substância, a produção farmacêutica vai fazer da forma com que é solicitado. Muito bem, existem outras formas, por exemplo, a forma retal, né, que são supositórios. Muita gente reclama, por razões preconceituosas às vezes, mas por que se faz isso? No caso dos nenezinhos, por exemplo, um supositório de glicerina que não é nem absorvido, ele vai só penetrar e vai fazer com que as fezes fiquem mais fluidas, menos consistentes. Um nenê que tenha um problema de dor de barriga, está com o intestino preso. Outros produtos, que existem vários para adultos também, ele tem uma vantagem. O nosso fígado é a fábrica que é como se fosse uma usina que vai receber aquele lixo, vou chamar assim, e tem todo o processo metabólico de eliminação, etc. Quando se dá o produto pela via retal, ele dá um drible no fígado. Então fica menos
mas nem todo produto pode ser administrado assim. Eu vou encerrar dando apenas um complementinho, né? Claro, você tem medicação prescrita, vai na farmácia, vai comprar aquilo que você precisa e hoje você está sabendo um pouquinho mais o que você está comprando, o que você precisa comprar. Muito bem, então vou falar só de uma coisinha a mais. Como você já reparou, você tem produtos sem tarja nenhuma, tem produtos com tarja amarela e tem produtos com tarja preta. Isso é uma diferenciação da forma de prescrição. Os que não têm tarja, né, são produtos que você pode entrar na farmácia e aí só o farmacêutico graduado pode te dar a indicação de tomar. Isso a lei autoriza. Mas o farmacêutico que está na farmácia, ele também pode, mesmo uma medicação com tarja amarela ou com tarja preta, pode dar orientações e esclarecer suas dúvidas, mas no caso da amarela, no caso da preta, obrigatoriamente tem que ser com prescrição médica. E a grande maioria das medicações que você encontra na farmácia tem esses dois tipos de tarja. A tarja vermelha, perdão, que eu esqueci de falar, que é tarja, que diz rigorosamente sobre prescrição médica. Outras são com tarja vermelha, mas falam em receita, prescrição retida, aí é uma receita branca, não é ainda nenhuma medicação que vai atuar sobre o sistema nervoso central. E a tarja preta, que aí sim, aí ele tem uma contabilização especial, é só sobre prescrição médica, é com aquele receituário azulzinho, ou outros mais rigorosos para isso. Acontece só uma coisa, isso vai ser para encerrar que eu vou falar. As pessoas entram na farmácia e acabam comprando tarja amarela, tarja sem tarja, tudo bem, pode deixar fora que a tarja amarela, tarja vermelha de venda sob prescrição. Isso é uma exigência rigorosíssima que tem que ser sob prescrição médica. Só que aqui no Brasil nós temos leis que pegam e leis que não pegam. E nesse caso acontece no Brasil inteiro. Muitos argumentam que certas localidades do Brasil não têm médicos suficientes, então a pessoa se serve de uma farmácia que não é credenciada para prescrição. Tem que ter prescrição. Ela é credenciada para orientação, ele é credenciada para prescrever os medicamentos que não têm tarja, que o governo assim recomendou. Então, o engraçado que disse a boca pequena que em todos os lugares, o brasileiro adora se automedicar, mas as portas estão abertas e a falta de respeito às leis também estão por aí permitindo muita coisa que não deveria ser permitido sob sérios riscos para a nossa saúde. Eu estou aqui
novamente, desligando, tentando pelo menos desligar o meu celular. Eu já vou conseguir. Já, se vocês tiverem um pouquinho de paciência, eu chego lá. Guardem só um pouquinho. O meu vídeo vai ficar mais longo na hora de desligar na ginástica. Eu estou aproveitando para fazer uma fisioterapia. Abraço a todos. Fiquem com Deus. Uma boa semana. Tchau, tchau.